pessoas foram lá colher as amostras e tudo isso dele. É indefensável, eu acho. Acho que, eu nem sei como, mas acabou que faltam poucos dias para ele poder assinar um pré-contrato, inclusive. Qualquer outro clube. Muito bem, nação, vamos acompanhar aqui o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falando e largando o aço sobre a situação aí do Gabigol. Tem também a preparação do Flamengo para o jogo contra o Cruzeiro no domingo às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixa o seu like e vamos embora pro vídeo. Agora é o seguinte, domingo o líder Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. O jogo é 6h30. Duda Dal Ponte tá lá, no Ninho do Urubu, para trazer as informações pra gente. Tudo bem, Duda? Como é que vai o Flamengo? Oi, Escobar. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Hoje, mais cedo, o Flamengo treinou aqui no Ninho do Urubu e amanhã faz a última atividade antes do jogo de domingo contra o Cruzeiro. A boa notícia é que o Bruno Henrique treinou com o elenco. Ele ficou fora do jogo contra o Juventude por conta de uma pancada no pé esquerdo. Não teve uma lesão constatada, mas foi preservado. A presença dele no jogo de domingo ainda não está confirmada. A gente só vai conseguir confirmar essa informação depois do treino de amanhã de manhã. Mas a possível volta dele é importante porque o Cebolinha, que é o titular da posição, está no departamento médico por conta de uma lesão no quadril. E a gente tem notícia quente extracampo, porque o Gabigol recusou uma nova proposta de renovação do Flamengo. O novo contrato teria um aumento salarial de 50% e um tempo de contrato de 1 ano. O jogador achou isso muito pouco e por isso recusou. O Flamengo agora aguarda uma nova rodada de conversas e a gente lembra que o Gabigol só tem contrato até o final de dezembro, ou seja, a partir dessa segunda-feira ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e o Palmeiras tem interesse, Escobar. Flamengo, mesmo perdendo para o Juventude, continua rompedor, macetador, martelador na liderança do Campeonato Brasileiro. E a pequena gigante Tati Tavares conta mais pra gente. Mesmo depois da derrota na última rodada, o Flamengo segue na liderança. E nem o excesso de desfalques parece capaz de abalar o rubro-negro. Em 5 jogos neste período de Copa América, o Fla venceu 3. Grêmio, Bahia e Fluminense, no Maracanã. Empatou com o Atlético Paranaense fora de casa e perdeu para o Juventude, em Caxias do Sul. Conquistou 10 dos 15 pontos disputados sem Arrascaeta, Vinha, Varela, De La Cruz e Eric Pulgar. Domingo, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Além das ausências dos convocados, Tite também tem problemas no departamento médico. Bruno Henrique com trauma no pé, Cebolinha com uma lesão no quadril e Igor Jesus com entorse no tornozelo esquerdo. Eu tenho que considerar a todos os atletas a mobilização deles. Se mais não fez é porque mais não pôde. Por quê? Porque fisicamente foi extremamente desgastante. Nos bastidores, o Flamengo vive a expectativa pela renovação de contrato de Gabigol. Ídolo do clube, o atacante tem vínculo até o fim deste ano e pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe já na próxima semana. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele. Essa oferta talvez não atenda, vamos dizer assim, aos interesses dele. E se não atender, o caminho natural dele vai ser quando chegar ao final do ano, ele tiver o passe livre, ele poder escolher para onde ele vai. Gabriel está sob efeito suspensivo. Ainda aguarda a marcação de um novo julgamento em relação à acusação de tentativa de fraude em um exame antidoping, que rendeu 2 anos de pena ao atleta. No momento, o jogador é reserva do artilheiro Pedro, que só no Brasileirão já balançou as redes 5 vezes. Em 16 jogos no ano, Gabi marcou apenas 3 gols. Assim como foi ao longo da temporada toda, são 8 meses, é dia a dia, jogo a jogo, é trabalho a trabalho. Com o elenco robusto, Tite vai encontrando alternativas com facilidade e se mantendo na parte de cima da tabela. Vale a pena ressaltar a força do nosso elenco. Perdemos 5 grandes jogadores de altíssimo nível para a seleção, continuam a mesma coisa. Bonito de ver. Pedrinho, bota um Chaves rapidinho para eu dar uma notícia aqui. Ontem no podcast do nosso querido João Guilherme Fala João, o presidente Rodolfo Landim falou o seguinte: já fizemos a proposta para o Gabriel, que a gente entende que caiba no nosso orçamento, no que a gente pensa. O Gabigol não aceitou
a proposta de renovação, a última do Flamengo. Ainda tem tempo, mas a informação de hoje é que o Gabi não aceitou a proposta que o Flamengo fez para ele para renovar já o contrato. Falando sobre o Flamengo, que se representou nessa manhã, iniciou a preparação para pegar o Cruzeiro, a grande novidade foi a presença do Bruno Henrique, que foi desfalque no último jogo por conta de um trauma no pé esquerdo, e ele treinou normalmente com os demais companheiros. Dizer que ele vai para o jogo, aí eu estaria sendo leviano, porque tem mais uma atividade nesse sábado, e ele treinando normalmente, a tendência é que ele retorne ao time do Flamengo. Embora não esteja vivendo um grande momento com a camisa do Flamengo, estamos falando de um jogador extremamente importante, decisivo, e mesmo quando estava mal contra o Fluminense, foi ele quem sofreu o pênalti que resultou no gol do Pedro. E, levando em consideração a péssima atuação do Vitor Hugo substituindo o Bruno Henrique e também do Cebolinha, que continua como desfalque, o retorno do Bruno Henrique eu considero extremamente importante nesse momento, tendo em vista que o Tite continua tendo vários desfalques. Desfalques esses que ontem foram muito destaque na seleção uruguaia, jogaram muita bola, De La Cruz, Arrascaeta, Vinha. Então, assim, de fato, esses jogadores estão fazendo muita falta, e o retorno do Bruno Henrique vai ser extremamente importante para encarar o Cruzeiro, que vem crescendo bastante no Brasileirão. Pedrosa, ele falou que o Bruno Henrique voltou, mas pode ser que não comece a partida. Observando tudo que o Tite experimentou no último jogo, o que deu certo e o que não deu certo, que vocês já debateram por aqui, como você acha que o Tite vem então com as escolhas caso o Bruno Henrique não comece jogando? Você tem essa informação? Não tenho ainda. Tá, vamos lá, sua opinião, né? Eu acho que ele pode manter o que ele já fez na partida do Juventude, até porque um jogo não define o que dá certo ou não, mas o fato é que não deu certo diante do Juventude. Eu não escalaria o Vitor Hugo, eu acho que eu tentaria outra alternativa. Eu já falei aqui que, na minha visão, você preterir o Gabigol quando você tem 5 desfalques na Copa América, quando você tem uma opção por colocar o Vitor Hugo e não tentar utilizar o Gabigol nesse time do Flamengo, eu acho um desperdício, porque é um grande jogador, mesmo que não esteja vivendo um grande momento. Eu acho que dá para botar o Luiz Araújo na esquerda e coloca o Gabigol na direita, como ele já fez essa função em alguns outros momentos, ou você pode jogar no 4-4-2 com o Gabigol ao lado do Pedro. Para mim seria uma boa oportunidade, o jogo é no Maracanã, é um atleta que está acostumado com esses grandes jogos e está precisando dessa confiança para ganhar novamente. Então, eu acho que o Tite, por mais que pareça que ele não tem uma preferência muito grande pelo Gabigol, eu escolheria essa opção. Ele chegou, você ouviu, né? Fala. Mas ontem eu estava até conversando com o Pedrosa após o programa sobre o Gabigol. Das duas, uma. Ou o Tite, de fato, não gosta do futebol do Gabigol, não quer ter o Gabigol no Flamengo, ou o Gabigol vem treinando muito mal. Porque eu concordo com o Pedrosa. Mesmo diante de vários desfalques, mesmo assim o Gabigol não tem oportunidade. E na boa, a gente não consegue dizer aqui que o Gabigol tá indo bem ou mal, sabe por quê? Por quê? Ele entra faltando, 15 minutos para acabar o jogo, e quando ele entra é um Flamengo totalmente desconfigurado. Ele não entra com os principais jogadores. Então a vida dele dificulta ainda mais. Eu não tô aqui defendendo o Gabigol, dizendo que ele tá voando em plena forma física, em plena forma tática e técnica. Até porque ele tá longe do ideal dele. Mas, na boa, eu não consigo criticar o Gabigol, porque ele entra faltando, 15 minutos. É você pedir demais do Gabigol. Então eu acho o seguinte, diante de vários desfalques, eu concordo com o Pedrosa, eu acho que o Gabigol ele poderia ter mais oportunidade sim no time do Flamengo. Mas, ou ele vem treinando muito mal, a gente não acompanha o dia a dia dos treinamentos, ou o Tite de fato já deu um recado para ele, ó, segue sua vida, procura outro clube. Será que esse recado acontece desse jeito? De maneira indireta acontece. Não, indireta já está acontecendo, mas direto? Não, acho que direto não. Acho que não, até porque você iria desmotivar um jogador que faz parte do seu elenco. O contexto que ele entra nas partidas é um contexto muito desfavorável para o estilo de jogo do Gabigol. É um contexto onde ele não está acostumado. Ele foi acostumado a ser titular a vida dele inteira. Então, você tem que deixar ele se adaptar, porque é um atleta que, mesmo não estando tão participativo na partida, em uma bola ele pode decidir. Será que a história de um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo também irá terminar no dia 31 de dezembro? Um narrador um dia disse o seguinte, presidente Rodolfo Landim: Gabriel Barbosa, na galeria dos imortais rubro-negros, ele é o escolhido, o predestinado. E o que ele fez está registrado aí. Mas houve uma reviravolta nessa história. E a situação do Gabigol, presidente, que tem contrato até o último dia do seu mandato? Pois é.
essa é uma discussão que a gente vem tendo com ele já há algum tempo. E ela envolve basicamente duas coisas, né? O valor do contrato e também o prazo do contrato. E eu acho que isso é fruto, vamos dizer assim, do momento que a gente está vivendo. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele, e essa oferta talvez não atenda, vamos dizer assim, aos interesses dele, e se não atender, o caminho natural dele vai ser, quando chegar ao final do ano, ele tiver o passe livre, ele poder escolher para onde ele vai. Se ele tiver alguma oferta melhor, ele vai poder ir. Sim, o Flamengo faz isso, já fez isso com vários jogadores. Por exemplo, assim, o Diego Ribas, o Diego Alves, por exemplo, chegaram ao final do contrato deles e renovaram por mais um tempo conosco. Foi oferecido para eles um contrato, eles renovaram. Felipe Luiz, a mesma coisa. Ao final do contrato do Gabriel, a gente pode oferecer para ele uma proposta que ele pode ficar interessado ou não. A gente fez isso para o Everton Ribeiro. A gente adora o Everton Ribeiro. Foi um jogador também que fez parte dessa galeria. Histórico, não. E um profissional exemplar em todos os sentidos, cara. Assim, dentro, fora de campo. Um rapaz de ouro, esse menino. Mas assim, ele teve uma oferta melhor. Uma oferta que deram para ele acho que de 3 anos de contrato e tal, que assim, pelas análises da gente de risco e tudo, a gente achou que alguém fez uma oferta melhor do que a gente. Ele é um profissional e saiu. Eu não sei, vai depender das ofertas, eu acho que o Gabriel tiver. E se ele vai estar feliz querendo continuar no Flamengo. O Flamengo já fez a oferta dele. O Flamengo já fez. O Flamengo fez oferta para ele. Ou seja, depende dele. Depende dele. Agora ele pode dizer que a oferta não atende a ele. E aí acho que é um direito dele. Ele é um profissional. Ele tá, a partir do dia 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato. Sim. Com qualquer outro clube. Ele vai ter que jogar mais 6 meses, mas ele assina um pré-contrato com qualquer outro clube. Faltam poucos dias para ele poder assinar um pré-contrato, inclusive. Mas assim, o que ele tinha de expectativa em cima de valores e de prazo de contrato, o Flamengo não aceitou. Entendi. E fez uma outra proposta que agora depende dele. Depende dele. A situação do doping não, né? Ele não foi dopado. Ele não foi dopado. Ele foi acusado de tentar impedir a realização do exame antidoping. Ele não estava dopado, é bom esclarecer isso. Inclusive fez exame de sangue. Exatamente. Tudo, ele foi denunciado por não colaborar, segundo os fiscais, né? Até que ponto essa situação preocupa e interfere nesse processo, presidente? Sempre preocupa um pouco, apesar da gente ter a certeza da inocência dele. A gente já falou publicamente, você pode dizer que ele talvez não tenha sido, vamos dizer assim, muito colaborativo durante o processo todo lá as pessoas foram lá colher as amostras e tudo isso dele. Ok, mas daí para tentar encaixar ele dizendo que ele está tentando fraudar o processo, eu acho que é indefensável. Eu acho que eu nem sei como, mas acabou que ele acabou perdendo de 5-4, que é uma decisão muito dividida, mas foi recorrido lá para o CAS e já conseguiu eliminar, mas ainda não julgou definitivo lá no CAS. Mas eu tenho assim quase uma certeza, eu diria, uma expectativa altíssima, quase uma certeza de que isso não será um problema.
Mas sem dúvida deixa no ar uma dificuldade até para ele buscar um outro clube nesse período, enquanto isso não for resolvido, porque qualquer outro clube, eu imagino, vai ficar também um pouco preocupado com o resultado final desse julgamento, né? Ele está jogando sob efeito suspensivo. Isso. E a punição vai até abril de 2025. Perfeitamente. Será, presidente? Olha a virada, Gabriel. Será que teremos outra virada? E o gol do Tetra? Você poder narrar daquele jeito de novo, hein? Será, presidente? Poxa, que seria ótimo. Assim, eu torço muito por ele. Acho, como você falou, que ele já está com a história dele sem dúvida garantida, vamos dizer assim, no Flamengo. Assim, o nome dele está registrado aí entre os grandes ídolos e dessa juventude, dessa garotada, com certeza. Tudo que a gente espera é que ele consiga retornar ao seu melhor futebol, que ele volte a brilhar e tal, marcar os gols dele, tudo isso que é muito importante para tudo, para ele e para o Flamengo também. Então tá aí, nação, o presidente Rodolfo Landim falando sobre essa situação aí do Gabriel Barbosa, ou Gabigol. Ele inclusive usou como parâmetro, né, até como exemplo, o Diego Alves, Diego Ribas, o próprio Felipe Luiz, ou poderia até citar o Davi Luiz, né, porque esses jogadores, antes de sair do Flamengo, ou alguns aposentaram, o caso de Felipe Luiz e Diego Ribas, eles assinaram um contrato com o Flamengo por um tempo mais curto e com um salário mais curto. Redução drástica de salário, né? O Diego Ribas, por exemplo, assinou o último ano de contrato dele por um ano, no final encerrou a carreira. Felipe Luiz, a mesma coisa, renovou por duas vezes, se eu não estou enganado. Everton Ribeiro, eu não lembro se ele chegou a renovar, acho que ele teve uma renovação de contrato, que ele estava no Flamengo desde 2016, se eu não estou enganado. Então teve sim nesse período. Aí no final do ano agora, no 2023, teria a possibilidade de renovar por um tempo, oferecer, Bahia chegou com mais, ele foi, e tá tudo bem. A questão o Gabigol não poderia aceitar um valor aí, né, uma redução salarial, talvez, não tá jogando nada, um tempo menor de contrato, mas não, né, enfim, até agora, nada. Se chegar outra proposta, tá tudo bem, inclusive tá aqui, o Palmeiras entra forte na briga para contratar Gabigol, atacante do Flamengo. Após saber da notícia que Gabigol não aceitou a proposta feita pelo Flamengo, o Palmeiras redobrou as atenções em relação à situação. No momento, o atacante já tem ciência do interesse do time paulista. O Abel Ferreira quer o Gabigol. Vamos aguardar aí, tem muita água para rolar daqui para o final do ano. O que você acha disso? Coloca a sua opinião nos comentários. O Flamengo, que enfrenta o Cruzeiro no domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 18h30, tá? A partida terá início às 6h30 da noite. E o Gabigol segue à disposição do técnico Tite. É muito bem do que o Vene Casagrande falou, né? O Tite tem o Gabigol ali à disposição, ou o Tite não gosta do Gabigol, ou o Gabigol tá treinando muito mal. E a gente não tem como ter esse parâmetro, porque sempre entra faltando 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, não dá tempo, né? Com tanta ausência que o Flamengo tá tendo, coloca o Vitor Hugo, mas não coloca o Gabigol. O Vitor Hugo que jogou mal demais as duas últimas partidas que ele entrou, né? A última, se não me engano, foi até titular, né? Enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.